E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sodré Service. Vamos dar continuidade aqui à nossa série Montagens com Arduino. Essa é nossa aula 2. E nessa aula a gente vai ver como efetuar o controle de um motor DC. Nas aulas anteriores, foram duas aulas, se não falha a memória, a gente aprendeu o que é um relé eletromagnético, a gente aprendeu as formas corretas de efetuar o controle desse componente. E nessa aula agora a gente vai ver como efetuar corretamente o controle de um motor DC. Novamente volto a informar que o coração do nossos projetos será o nosso Arduino. Tanto pode ser o Uno, como o Mega, como o Nano. Vai depender da montagem que a gente for efetuar. Nessa segunda aula dessa série a gente vai ver como controlar corretamente um motor DC. Só que para a gente aprender como efetuar o controle de determinado componente, primeiro a gente precisa entender como esse componente funciona, entender sua arquitetura, entender suas características, para posterior a gente saber como efetuar corretamente o controle desse componente. E no nosso caso serão os motores DC, ou seja, motores de corrente contínua. Vamos entender o que ele é e como ele funciona. Os motores DC de corrente contínua também são conhecidos como motores de ímã permanente, ou PM, que é do permanente magnético do inglês, né? Ímãs permanente porque ele tem um ímã no interior dele que é permanente e não altera. O que altera é o campo elétrico do, no caso, rotor do centro. Possui esses ímãs permanentes, que cria o campo magnético constante e permanente, porque ele não se altera, e através disso se gera as características de torque, de corrente e velocidade dos motores. Além disso, os motores DC eles podem ser subdivididos de acordo com os esquemas de comutação e o projeto da sua armadura. Então, os motores DC eles podem ser classificados conforme a construção da armadura, em três tipos: de núcleo de ferro, de enrolamento superficial e de bobina móvel. E nesse curso a gente vai aprender o motor de núcleo de ferro, que é o mais amplamente empregado para a construção de brinquedos, de robótica, dentre outros, tá? Então os outros dois tipos a gente não vai estudar, a gente vai estudar só o de núcleo de ferro. Vamos entender agora o princípio de funcionamento de um motor DC com ímã permanente. Nessa figura aqui eu estou mostrando um corte de um motor DC PM genérico, onde que possui dois ímãs permanentes, um norte e um sul, você pode verificar nas laterais. A armadura é equipada com fios de cobre que é enrolada em um núcleo de ferro laminado cilíndrico. Então você tem aqui, ó, os ímãs permanentes, tá vendo? Um norte e um sul, e no centro você tem um rotor, uma armadura também de núcleo de ferro laminado, onde é enrolado um fio, né, de cobre que faz a bobina de campo, para criar a bobina de campo que vai reagir com os ímãs permanentes, e dos lados você tem as escovas que vão entrar em contato com o estator, que faz a passagem a ligação da energia elétrica externa para esse estator. Então, quando você colocar energia aqui nesses dois pontos, nesses dois terminais, ela será transferida para esse estator, alimentando a bobina no rotor interno. Essa bobina, quando alimentada, ela vai reagir com esse campo magnético físico aqui, fixo aqui dos dois ímãs, e vai fazer com que esse rotor gire de acordo com a tensão que for aplicada. Então o princípio de funcionamento é bem simples. Então a maioria dos motores DC, por ter esse ímã norte e sul aqui, de acordo com a tensão, a polaridade de tensão que você aplicar aqui nesses terminais, ou ele vai girar em um sentido ou vai girar no outro sentido. Isso quer dizer que, aplicando uma tensão aqui, por exemplo, positivo aqui, negativo aqui, ele vai girar em um sentido. Eu invertendo a polarização, esse campo vai reagir de forma ao contrário, fazendo com que ele gire para o outro lado. Essa é uma das características principais do motor DC para ser utilizado em brinquedos e em robótica, porque invertendo a polaridade dos terminais você consegue fazer com que o motor gire para um lado ou gire para o outro. Na prática eu vou abrir o motor e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, a corrente da armadura ela é recebida pelos comutadores através de duas escovas, a escova A e a escova B, como eu expliquei anteriormente. Eles são presos à carcaça, de maneira que quando isso aqui girar,
porque isso aqui vai girar. Quando você colocar atenção, esse rotor aqui interno ele vai girar. Então isso aqui não pode ser fixo no rotor, porque se isso aqui vai girar, então tem que ser feito de tal forma que esses terminais entrem em contato com o estator, passando contato elétrico, e ao mesmo tempo que ele vai girando, esse contato elétrico se mantenha, porque isso aqui vai girar e vai ter que manter o contato elétrico enquanto ele está girando, que a função dele é girar. Então na prática eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês. A polarização do motor DC se dá devido à disposição dos ímãs norte e sul, ou seja, os dois ímãs que estão dentro da carcaça do motor. Então, esses ímãs é que determinam a rotação do motor de acordo com a polarização que você fizer nos terminais. Como eu falei anteriormente, ó, se eu botar um positivo no terminal, um negativo no outro, ele vai girar em um sentido. Eu invertendo a polarização, o motor vai girar em sentido contrário. Existem alguns motores DC que não inverte a rotação, invertendo a polaridade dos terminais aplicadas a ele. Eu vou mostrar na bancada isso para você. Por quê? Porque internamente esses motores não possuem esses dois ímãs permanentes aqui, ó. Não possui o norte e o sul. Ele tem duas bobinas de rolamento em cada lado. Além da bobina interna do estator, existe uma outra bobina de um lado, uma outra bobina do outro, para criar o campo eletromagnético. Aqui o campo magnético é criado pelos dois ímãs. No caso do motor DC, que não inverte a rotação de acordo com a polaridade, ele não usa esse ímã, ele usa a bobina de campo. Então a bobina de campo, o campo magnético é criado pela bobina. Então nesse caso o motor não inverte a rotação se você inverter a polarização. Eu vou mostrar na bancada esse motor para vocês, tá bom? E provar que realmente não inverte. Então, visto isso, a grande propriedade do motor DC, a maioria deles que usa esse campo magnético criado por ímã permanente, é inverter o sentido da rotação de acordo com a polarização aplicada em seus terminais. Eu fiz uma simulação aqui para mostrar para vocês a forma mais correta de se ligar o motor DC, utilizando para isso uma bateria ou uma fonte de bancada ou um circuito que forneça uma corrente contínua para alimentar o motor. Deixa eu abrir a simulação aqui. Eu vou simular aqui. Eu tenho aqui, eu botei uma tensão mais baixa, o motor é de 12 volts, eu botei uma tensão de bateria de 6 volts para melhor visualização aqui da rotação do motor. Então, ao acionar o motor, por ele ser polarizado, ele tem um ponto mais, um ponto menos, mas como eu disse, se você ligar o mais no mais, o menos no menos, ele vai girar no sentido, invertendo ele vai girar no sentido oposto. Nesse caso aqui, o motor vai girar só no lado, porque eu estou ligando o positivo no positivo, negativo no negativo, ele vai girar só em um sentido, não vou conseguir inverter a rotação, o sentido da rotação do motor. Aqui eu só faço o controle, mostrando como efetuar corretamente a ligação de um motor DC a uma fonte gerador de tensão contínua. Feito isso, para que a gente, como eu disse, para que a gente consiga inverter o sentido de giração do motor, a gente precisa inverter a polaridade de alimentação desse motor. Eu fiz uma outra simulação aqui, onde a gente pode ver essa inversão. Eu utilizei o mesmo circuito anterior, só que aconteceu, eu estou utilizando a chave comutadora aqui, ó. Em uma posição, um fio, um terminal do motor vai para o negativo e o outro vai para o positivo. Eu girando a chave, eu pego aquele terminal que antes estava no negativo, ele passa para o positivo, e o que estava no positivo passa para o negativo. Dessa forma eu consigo inverter a rotação do motor. Eu vou acionar a chave aqui. O motor está girando em um sentido, porque um terminal agora está no positivo e o outro está no negativo. Se eu girar a chave comutadora, você vê que o motor girou para o outro, começou a girar para o outro lado, porque eu peguei o terminal que antes estava no positivo, passou para o negativo, e o que estava no negativo passou para o positivo. Aqui eu inverto a rotação, aqui eu inverto a rotação. Tá dando para compreender? É utilizado uma fonte, veja que eu estou utilizando uma fonte aqui de 6 volts para facilitar a compreensão da rotação, mas como é um motor de 12 volts, eu tenho que alimentar ele com 12 volts. Só que agora ele vai girar bem mais rápido, tá vendo? Então, para não haver confusão quanto ao sentido, ó, quase que não dá para perceber, tá vendo? Por isso que eu botei uma tensão baixa na fonte aqui, para vocês perceberem a inversão. Vou botar para 4 volts para ficar mais baixo ainda, para vocês perceberem o sentido de rotação. Olha,
girando para o outro lado, aí eu vou invertendo a rotação. Bacana? Então, nós vimos anteriormente a forma correta de se ligar o motor DC. Aqui nós vimos uma das formas mecânicas, é uma forma mecânica de você fazer a inversão de sentido de rotação do motor. Isso tem umas chaves que vende em casa de eletrônica que você consegue fazer isso aqui, ó, chave comutadora, tá? Mas existem algumas formas eletrônicas de você fazer a conversão automática de direção do motor. Além de você fazer, de você ligar o motor, você permite você converter o sentido de rotação dele. Uma das formas de fazer isso é utilizando um componente que a gente estudou na aula anterior, que são os relés eletromagnéticos. A ligação é simples, deixo aqui, eu também já deixei a simulação pronta, tá aqui o relé. Então o que acontece? Eu não vou me aprofundar na explicação sobre o funcionamento do relé eletromagnético, porque a gente estudou na primeira aula dessa série que a gente criou aqui, eu criei aqui agora. Então você já viu lá como é que controla, como é que funciona o relé eletromagnético. Eu peguei um relé de 12 volts, eletromagnético de 12 volts, com dois conjuntos de contato. Ou seja, é um relé com, deixa eu abrir aqui, aquele relé, ó, é um relé duplo. Ou seja, que um relé que possui apenas uma bobina e dois conjuntos de contato, e com o mesmo sinal que a polarização que eu fiz aqui nessa bobina, eu vou controlar os dois conjuntos de contatos de forma independente, tá? Então deixa eu voltar aqui para a nossa simulação. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu motor e liguei ele nos dois terminais comuns dos dois conjuntos de relé. Peguei o normalmente fechado e liguei uma polarização nele, ou seja, um ficou positivo e o outro negativo, e inverti os outros, ó. Então aqui, ó, agora é negativo e aqui é positivo. Quando eu acionar o relé, os dois contatos vão passar lá para baixo. Quando passar lá para baixo, então esse terminal aqui do motor que era positivo passa a ser negativo, e esse que era negativo passa a ser positivo, exatamente como a gente fez na chave anterior. O único ruim disso é que, deixa eu simular aqui, ao energizar o circuito, o motor já vai funcionar, independente de eu girar a chave aqui. Por quê? O normalmente fechado, que é quando o relé está desligado, que os contatos estão fechados, normalmente fechados, porque ele está desligado, eles vão estar normalmente fechados. Então, como eles já estão ligados na fonte de alimentação, ele já vai mandar energia para o motor. Então você está vendo aqui que o motor já está girando em um sentido. Então, quando eu fechar a chave que energizar a bobina do relé, os contatos vão comutar e o motor vai girar para o lado contrário. Olha lá, ó, tá girando para um lado e agora está girando para o outro. Ou seja, através do relé eletromagnético eu consigo fazer a comutação do sentido de rotação do motor. Então essa aqui é uma das formas também de se fazer, através do componente que a gente estudou anteriormente, o controle de direção do nosso motor. Mas tem o inconveniente de, ao acionar, ligar o circuito, o motor já está girando, porque aqui ele só controla o sentido de rotação, não faz desligar o motor. Deixa eu fechar aqui. Mas existe uma forma de fazer isso utilizando esse mesmo componente eletromagnético, em que a gente, com dois botões, a gente consegue controlar o sentido tanto para a esquerda como para a direita, e o motor permanece desligado enquanto não for acionado o botão. Então deixa eu lá para a simulação. Tá aqui o circuito de simulação, eu vou até simular logo. Então eu energizei o circuito, o motor está desligado. Por quê? Os normalmente fechados dos dois relés, tá vendo aqui os dois conjuntos de carga, são dois relés aqui que estou utilizando, relé 1 e relé 2. Então os normalmente fechados, que é aqueles contatos que estão geralmente curtos quando o relé está desligado, não tem nada ligados a eles, tá vendo? Então o motor está em repouso. Quando eu acionar ou o relé 1 ou o relé 2, o que é que vai acontecer? Os contatos vão comutar para onde tem a fonte de alimentação. Então um relé, eu pego um M1 e jogo para o negativo, o M2 para o positivo. No outro relé eu pego o mesmo M1 e jogo para o positivo, e o outro M2 jogo para o negativo, invertendo assim o sentido de rotação. Eu chamei aqui de botão L de esquerda, R de direita, right e left. Então quando eu acionar um botão, eu comuto um relé, tá vendo? Esse circuito aqui eu não vou explicar mais, tá? Isso aqui tudo a gente viu na aula anterior, então eu não vou mais me preocupar com isso aí.
Então eu acionando um relé, você está observando aqui que está comutando esse relé aqui, ó. O motor gira em um sentido. Eu soltei, o motor desliga. Eu acionando outro botão, eu comuto o outro relé, está vendo aqui, ó. Comuto outro relé e o motor gira em um outro sentido, ó. Sentido, ó, para a esquerda, aqui para a direita. Para a esquerda, para a direita. Isso quer dizer que isso aqui eu estou simulando como se fosse, por exemplo, o Arduino, tá? Nível lógico alto, nível lógico baixo. Nível lógico alto, eu ligo o relé, o motor gira no sentido. Nível lógico baixo, o relé fica desligado, o motor fica parado. Nível lógico alto, eu comuto o relé, o motor gira no sentido contrário. Eu solto, ele desliga. Dá para entender aqui, eu não preciso colocar o Arduino aqui para você entender como fazer o controle do nosso motor utilizando relés eletromagnéticos. Eu antigamente fazia robô utilizando muito isso. Claro que aqui você só consegue ligar ou desligar o motor, você não consegue controlar a velocidade no motor, a não ser que você bote aqui, ó, em vez de ser ligado direto à fonte, você bote ligado a um circuito de controle de velocidade, por exemplo. Mas aqui, nesse circuito de controle, você só consegue controlar o sentido da direção do motor, mais na velocidade máxima da fonte, ou seja, toda a tensão enviada pela fonte vai ser aplicada no motor, ou seja, vai ser a velocidade máxima. Tranquilo? Então essa foi uma das formas de você controlar motores DC utilizando o componente que a gente estudou anteriormente, que são os relés eletromagnéticos. Só que existem casos em que você não pode utilizar um relé eletromagnético para controlar o motor. Porque um relé, por menor que ele seja, até com um relézinho de sinal, aqueles pequenininhos que eu apresentei, ele ocupa um espaço grande dentro de um projeto. Então você quer montar um projeto pequeno, que você precisa acionar, por exemplo, um cooler de refrigeração, utilizando, por exemplo, o microcontrolador, você vai usar um sensor de temperatura, então a determinada temperatura você precisa que seja acionado o cooler para refrigerar determinado componente. Só que se eu for utilizar um relé para isso, eu vou conseguir utilizar, porém o relé vai ocupar um espaço muito grande dentro do meu projeto. Então existe outras formas de você fazer o controle do motor DC, não só utilizando o relé. Aí nesse caso a gente vai utilizar os semicondutores para isso, que podem ser transistores, MOSFETs, dentre outros que a gente vai ver agora. Então uma outra forma de se controlar o motor DC é utilizando um transistor para polarização. Assim como a gente utiliza um transistor para comutar o relé eletromagnético, a mesma forma a gente vai usar um transistor para comutar o motor DC. Então deixa eu abrir a simulação aqui. Aqui tem um transistor, exatamente como a gente fez para o controle do relé eletromagnético. Você vai ver aqui, ó, nós temos um transistor NPN na carga, que é no seu coletor, que é onde está a nossa carga, que é o nosso motor DC. Veja que também foi acrescentado agora o diodo de proteção, porque o motor, assim como o relé eletromagnético, ele possui uma bobina interna no seu interior, que faz que quando energizado, aquele campo magnético que vai se opor com os ímãs, fazendo com que o rotor gire. E essa bobina, por ser um indutor, também gera aquela tensão reversa quando ele é desligado. Então precisa do diodo para proteger a junção do transistor para não queimar. E também foi acrescentado um capacitor de 100 nanofarad de cerâmica, que é para amortecer os ruídos que são gerados pelas escovas do motor. Aquelas escovas em contato com o rotor girando criam um ruído que acaba interferindo em alguns equipamentos elétricos que estiver próximo ao motor. Então, para evitar isso, ou até o próprio circuito de controle. Então, para evitar isso, a gente acrescenta esse capacitor aqui em paralelo com os terminais do motor. Aí você tem que prestar atenção no seguinte: quando você for colocar esse diodo de proteção, tem que ficar atento para que ele fique inversamente polarizado em relação à tensão de alimentação, porém esteja diretamente a tensão reversa criada pelo motor. Então no caso aqui o cátodo vai para o positivo, que é a entrada de alimentação, e o anodo vai para o coletor, que vai para o negativo quando o transistor comutar. Então o circuito é bem simples, simular aqui. Estando o nosso transistor
recebendo um sinal de nível lógico baixo enviado, no caso, pelo nosso bicontrolador. Ele vai estar polarizado no corte, então não há condução de corrente do coletor para o emissor e o motor permanece desligado. Quando eu acionar a chave, simulando um pulso de nível lógico alto, eu polarizo a nossa base do nosso transistor. O resistor aqui tem a função de limitar a corrente que vai circular pela base, então ele vai polarizar diretamente o nosso transistor, fazendo com que haja passagem de corrente do coletor para o emissor, pegando o outro terminal do motor, ligando ao GND, polarizando ele assim, fazendo com que ele gire. Nesse caso, eu só consigo ligar ou desligar o motor. Eu não consigo inverter o sentido de rotação dele. Isso aqui é um circuito somente para acionamento do motor. Então, eu tenho um sensor de temperatura ligado a uma porta do microcontrolador. Quando esse sensor detectar determinada temperatura a qual foi programado no software, ele vai acionar a porta de controle do transistor, comutando ele e girando o cooler para refrigerar. Quando essa temperatura cair, o sensor detectar isso, ele manda desligar a porta. Então, dessa forma eu consigo desligar e ligar o motor através da saída do nosso microcontrolador, ou no caso, o Arduino. Ok? Então essa é uma das formas de fazer o controle do motor DC utilizando um transistor. Nós podemos também utilizar para controlar os motores DC um transistor do tipo MOSFET, como a gente está mostrando aqui na figura. Deixa eu abrir, acho que eu também fiz a simulação para ele. Tá aqui a simulação, onde nós temos o nosso MOSFET do tipo... esqueci de falar uma coisa. Deixa eu retornar lá para o slide, que eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Deixa eu retornar aqui antes de falar do MOSFET. Assim como ocorreu com a escolha do transistor para controle do relé eletromagnético, para o motor DC você tem que agir da mesma forma que eu ensinei lá. Este transistor ele tem que ter capacidade suficiente para controlar a corrente que vai circular por este motor. Assim como a gente fez para a escolha do transistor para controle do relé eletromagnético, a gente tem que fazer a mesma coisa para a escolha do transistor para controle do motor. Você pode medir a resistência do motor, se você não tiver a informação no datasheet, você sabendo a tensão de alimentação dele, você medindo a resistência dos terminais do motor, você sabe a resistência interna, ou utiliza a lei de ohms para saber a corrente que circula por ele. Ou você pode simplesmente usar o multiteste na função de miliamperes ou amperes, dependendo do motor que você estiver controlando, para você saber a capacidade, a corrente que circula para aquele motor, para você saber a escolha do transistor que você vai utilizar, tá? Já estava esquecendo, isso é muito importante. Então, voltando lá para a simulação do MOSFET, nós temos o mesmo circuito onde foi substituído o transistor por um MOSFET, sendo que nesse caso aqui foi acrescentado um resistor de 10K para o terra para evitar a saturação indevida, porque o transistor MOSFET ele é diferente do transistor que é comutado por corrente, esse aqui é comutado por tensão. Então, para evitar que qualquer tensãozinha nula faça com que ele conduza, a gente botou parte dela para o terra, que é um resistor de 10K, assim evita o acionamento errôneo dele. Aqui o motor está parado. Se eu tirar aqui, por exemplo, o nosso resistor, você vai ver que ele já vai, quando eu der o play, o motor já vai girar, porque baixas tensões na entrada do gate já faz com que o nosso MOSFET comute e faça a comutação e conduza a corrente no caso do terminal para o negativo. Então, com o resistor 10K aqui, eu mantenho a tensão aqui nível 0, então ele não dispara. Acionando aqui nível alto, eu disparo o meu motor, nível baixo eu desligo. Então, exatamente como aconteceu com o transistor. Então, aqui também é utilizado o nosso diodo para proteção da junção do MOSFET, proteção do MOSFET com tensão reversa, o capacitor para amortecer o ruído provocado pelas escovas, e o circuito de controle exatamente como aconteceu com o transistor: nível baixo desliga, nível alto liga. E nesse circuito aqui também eu não consigo fazer a inversão do sentido da rotação do motor, somente é para ligar e desligar o motor. Aí você fala, pô, mas como é que eu faço então agora para utilizar esse motor com semicondutores para que eu consiga inverter o sentido de rotação dele? Vou ter que utilizar relé? Não, pode ser feito. Para isso existe uma coisa, um circuito denominado ponte H, que através de um conjunto de transistores ou MOSFETs ou outro semicondutor qualquer, você consegue
de acordo com uma polarização correta da base desses semicondutores, fazer a inversão do sentido de rotação desse motor, tanto para a esquerda como para a direita, utilizando um nível lógico baixo ou alto em uma das duas entradas. Mas isso aqui a gente vai estudar na próxima aula, tá? A gente vai estudar esmiuçar esse funcionamento desse circuito aqui, dessa ponte H, na próxima aula. A gente vai ver com calma os tipos de componentes que a gente pode usar, princípio de funcionamento e tudo mais. Então vou me deixar isso aqui para a nossa próxima aula. Vamos ver agora uma aula prática que eu fiz na bancada, onde eu vou apresentar alguns motores DC para vocês. Eu vou abrir um motorzinho que eu tenho aqui para mostrar as partes internas deles para vocês ver, mostrar o princípio de funcionamento, polarização, inversão de polaridade, sentido de rotação, e também vou apresentar para vocês o motor que eu falei para vocês DC, que não inverte a rotação mesmo que você inverta a polaridade, que é uma particularidade do motor DC. E depois a gente retorna para aqui. Bom pessoal, vamos aqui na bancada para a gente ver na prática os motores DC. Eu tenho aqui alguns motorzinhos guardados nessa caixa aqui, alguns motores DC. Alguns são tirados de CD player, não sei, CD players ou drives de DVD, leitores de CD e DVD que dão defeito. A gente tira os motores para aproveitar em alguma montagem, tá? Tem diversos desse aqui, e tem alguns motores que você compra para fazer montagem diversa para utilizar em brinquedos. Tá aqui o aspecto deles, o corpo, os dois terminais que estão em contato com a escova, o capacitorzinho para amortecer os ruídos provocados pelas escovas. E eu tenho um motorzinho velho aqui que a gente vai abrir para a gente ver a parte interna que compõe o motor. Vou tirar aqui as travinhas e aí a gente vai abrir ele. Aqui nós temos a carcaça. Aqui nós temos os dois ímãs. Você vê que eles têm cores diferentes, um azul e um branco. Um é o norte, o outro é o sul. São chamados de ímãs permanentes porque eles são fixos à carcaça, e o campo magnético aqui é permanente, ele não se altera. Então por isso que chama-se motores PM, ou seja, permanente magnético de ímã permanente, presos à carcaça. Aqui nós temos o rotor, corpo metálico. Aqui está a bobina, enrolamento das 3 bobinas que vão criar o campo magnético quando a tensão for aplicada aos terminais do motor. Aqui está o nosso estator, ele é composto de 3 pedaços. Não sei se a imagem vai dar para focalizar bem. Aqui tem as divisões, ó, uma divisão aqui, outra divisão aqui e outra aqui. Então você tem 1, 2 e 3. Cada um representa uma bobina. São 3. Chama-se de contastator, que é onde os carvões entram em contato com isso aqui para passar a energia para a bobina. Aqui está a tampa com os nossos terminais, e aqui está a molinha com os carvões que vão entrar em contato com o nosso estator. Então deixa eu ver se consigo colocar ele aqui para vocês. Então ele fica assim, ó, nesse estado. Um terminal com o carvão pega de um lado do estator e o outro pega do outro, aplicando a energia aqui, no caso a tensão DC. Ela é transferida para as bobinas através daquele estator. Então, à medida que ele vai girando ali, ó, ele vai passando energia e ao mesmo tempo vai mudando, ó, a posição da bobina. Então, isso aqui permite, tem uma mola, tá vendo? Ele fica assim pressionando em sentido do estator. Então, ele permite a passagem da corrente, ao mesmo tempo permite o movimento do motor. Deixa eu ligar a fonte aqui de bancada. Vou botar aqui para 6 volts, vou ligar aqui a energia nos terminais e ver se dá para vocês verem o faiscamento saindo ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tá dando para ver, tá bem pequenininho, ó. Ó.
a bobina atraindo, ó. O motor tá até esquentando. Por quê? Começando a fumaçar, esquentou a bobina. Por quê? Não tá tendo, o campo magnético está concentrado aqui no centro do nosso, esquentou pra caramba, do nosso rotor, e a bobina tende a aquecer. Ele estando lá dentro, esse campo magnético vai reagir em relação ao ímã e vai dissipar a energia, não vai ficar concentrado aqui, ó. Esquentou pra caramba. Não sei se você percebeu que chega até fumaçou. Então o princípio de funcionamento é esse, ó. Botou a tensão aqui, ela vai ser transferida para essas bobinas daqui do centro através daqueles contatos ali, ó. Essa bobina, ao ser energizada, ela vai criar um campo magnético que vai se opor àquele que está criado pelo ímã permanente, fazendo com que isso aqui gire em um sentido. Invertendo a rotação, ele vai girar em sentido oposto. Esse motor tá até velhinho, não sei nem se ele vai rodar mais. Ele tá todo enferrujado, acho que até molhou ele, ó. Ele tava, acho que até no brinquedo que molhou, por isso que ele tá todo enferrujado. É meio chato para colocar aqui, então você vai botar na posição correta aqui e depois fazer. Tá errado. Ele só encaixa de uma forma, ó, porque tem uma travinha aqui, citando para vocês verem aqui, ó, que ele só encaixa aqui, tá vendo? Então, ó, agora encaixou. Encaixou, você vem aqui e aperta novamente as travas da carcaça para que não saia mais a tampa do fundo. Pronto. E agora vamos ligar para ver se o motor gira. Tá vendo como ele tá chiando por causa da ferrugem que tá ali, ó. Eu só peguei esse motor velho para demonstrar, para mostrar para vocês. Eu não queria abrir o motor novo aqui, mas aqui é só de lixar ele, limpar direitinho, botar um óleo, ele funciona porreto. Vou pegar aqui um outro tipo de motor. Tem esse motor descer aqui. E já tá, esse aqui é novo. Então, aí, ó, girando no sentido. Deixa eu botar alguma coisa aqui, deixa eu baixar um pouco a tensão ali que tá muito alta. Vou baixar para 4 volts. Vou botar metade, 3 volts. Então deixa eu prender alguma coisa aqui, que é para vocês verem o sentido de rotação. Acho que assim dá para vocês verem o sentido de rotação. Então, eu ligando aqui de uma forma, tá muito alto, vou baixar a tensão aqui. O motor tá girando em um sentido, eu invertendo, ele vai girar em sentido oposto. Tá girando para lá agora. Então, a maioria dos motores DC funcionam desta forma. Beleza? Então, tá tranquilo quanto a isso, né? Vimos as partes de funcionamento interno de um motor DC. Isso aqui são os motores pequenos. Nós temos os motores grandes. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Então, a gente tem uma variedade de motores DC, de acordo com a aplicação a qual ele se destina. Isso aqui são motores de alto torque, tá? São motores utilizados para limpador de para-brisa, mas que você pode utilizar para fazer qualquer coisa. Vocês acompanham no canal aí, já viram que eu montei um carrinho elétrico e a gente utiliza 2 motores desse para movimentar o carrinho. Então, ligando aqui a polarização, deixa eu aumentar a tensão, porque tá baixa, aqui é 12 volts. E aqui o bicho pega, precisa de corrente para poder acionar. Então aqui eu ligando, ele gira em um sentido. Então são motores, ó, que tem força, ó. Então aqui ele tá girando para lá, ok? Então se eu inverter aqui agora a polaridade, ele vai girar para cá. Até aí tranquilo, né? Motor DC. Aqui dentro nós temos o ímã permanente da mesma forma, um rotor. Aqui nós temos os carvões que ficam na parte de cima, 2 carvões.
O eixo vem nessa posição. Aqui nós temos uma carreta grande em que o eixo do motor entra em contato com ela. São tipos de motores que você não consegue girar com o motor parado. O inconveniente desses motores é justamente isso: você tem força, porém você não tem como girar. Se você utilizar isso aqui para uma roda, para ele prender uma roda, ele vai ter força para carregar qualquer coisa que você botar para ele puxar, porém ele não tem mobilidade. A roda vai ficar trancada, só funciona quando o motor é ligado. E aqui, esse outro motor DC foi aquele caso que eu falei para vocês, ó, em que você não consegue inverter a rotação dele. Por que não consegue inverter? Você tá vendo esses parafusos aqui, ó, nas laterais? Ele não tem imã permanente. Ele tem, é porque eu não quero abrir ele agora, porque esse motor eu já fiz manutenção nele e dá muito trabalho para fechar, você não faz ideia. Por causa desses fios que tem que sair aqui, ó, e um monte de fio dentro das bobinas. Então internamente ele não tem imã, tem uma bobina aqui e uma outra bobina do lado de cá. Então o campo magnético que seria criado pelo imã é criado por uma bobina. Então nesse caso a gente não consegue inverter a rotação do motor. Você tem duas velocidades, eu não lembro qual é o comum aqui, se é o azul ou é o amarelo. Tá dando para acompanhar a rotação? Ele tá rodando para lá, tá vendo? Eu vou inverter a polaridade da fonte e você tá vendo que ele continua rodando para o mesmo lado. Ou seja, esse é o único motor DC em que você não consegue inverter o sentido de rotação do motor invertendo a polaridade. Por quê? Porque ele não usa a imã permanente, ele usa uma bobina eletromagnética aqui dentro para fazer o papel do imã. Então você não consegue inverter a rotação. Eu posso inverter várias vezes aqui. O fio, acho que o vermelho é o comum, o amarelo aqui é a velocidade baixa. Deixa eu ver. Então, essa é a velocidade alta. É o motor que tem força e velocidade. Tem alto torque esse motor. Esse motor aqui eu consigo puxar até o carrinho sozinho com ele. Então você vê, ó, o consumo ali tá quase 3 amperes, ó. Consome muita corrente mesmo. Eu vou botar de volta na velocidade baixa aqui porque a zoada tá muito grande. Então, polarizado, botei uma polarização, tá vendo? Positivo no vermelho, preto no azul. Ele tá gerando a velocidade. Essa aqui é o fio da velocidade baixa, o amarelo da velocidade alta. Se eu tirar do azul e botar no amarelo, ele vai rodar mais rápido. A velocidade alta, são duas velocidades. Essa aqui é velocidade baixa. Então, ó, tá dando para acompanhar? Ele tá girando nesse sentido, ó. Vou até botar uma fita, deixa eu ligar a fonte aqui. Botar uma fita para vocês, para comprovar o sentido de rotação do motor, para você não pensar que é balela minha. Vou ligar a fonte novamente. Tá vendo o sentido de rotação? Vou inverter os fios aqui, ó. Vou tirar o vermelho, preto, vou botar no vermelho e vou botar o vermelho no azul. Continua rodando no mesmo sentido. Ou seja, eu não consigo inverter a rotação, o sentido de rotação do motor invertendo a polaridade, mesmo ele sendo um motor DC. Tá ligado na fonte de bancada, que vocês já conhecem, que eu já apresentei aqui no canal. Para eu inverter o sentido de rotação desse motor, eu tenho que abrir ele e inverter a posição dessa bobina. Se ela tá para cima, eu tenho que girar ela para baixo. Fazer isso com as duas. Dessa forma eu consigo fazer o motor girar para o lado contrário. Ou seja, então é esse tipo de motor eu não posso utilizar para montagem de um robô ou um carrinho, qualquer coisa. Por quê? É um tipo de motor que eu só consigo fazer ele girar para um lado só. Se eu quisesse usar isso num projeto, é um motor que tem força, olha o tamanho dele. Então é um motor que tem força. Então se eu quiser puxar qualquer coisa pesada, esse aqui é o cara ideal para isso. Mas se eu quisesse montar, por exemplo, um carrinho, uma plataforma para carregar alguma coisa, e eu quisesse fazer com que esse carrinho se movimentasse para frente e para trás, eu tinha que usar dois motores desse, um girando para o lado, abrir ele para inverter as bobinas para ele girar para o outro, para fazer
o carrinho ir para frente ou para trás. Com esse estado que ele está aqui, eu não consigo inverter. Eu invertendo a rotação, invertendo a polaridade dos fios, eu não consigo inverter. O motor continua girando para o mesmo lado. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos guardar os motores ali. Então, você viu, pessoal, existe uma infinidade de motores DC para todo tipo de aplicação. Existem os outros 2 motores grandão DC que eu tenho lá dentro, de alta corrente e de alto torque, mas eu acho que foi suficiente para mostrar para vocês na prática as partes internas dos motores e o princípio de funcionamento, como a gente viu na teoria. Eu não vou montar nenhum circuito de controle na prática, porque eu acredito que na simulação já deu para vocês entenderem o funcionamento do motor, como fazer a comutação, fazer a ligação, né, o controle e a comutação do sentido de rotação. Na próxima aula, que a gente vai estudar a ponte H, aí a gente já vai fazer na bancada aqui um circuito de controle com transistores e MOSFET para a gente ver na prática, né, o controle desses motores. Lembrando que o motor DC, assim como um relé eletromagnético, ele é uma bobina, um indutor, e esse indutor não pode ser, e esse componente também não pode ser ligado diretamente à saída do nosso microcontrolador, o nosso Arduino. Tem que utilizar circuito de controle, seja relé, transistor, MOSFET, seja o que for, o circuito integrado. Então nas próximas aulas a gente vai estudar a ponte H, ver os princípios de funcionamento dela, que vai utilizar na bancada transistores e circuito integrados para fazer o controle dessa ponte H e tudo mais. Beleza? Então eu vou finalizando essa parte prática por aqui, vamos voltar lá para a teoria. Bom, pessoal, após essa aula prática aí que a gente viu na bancada sobre os motores DC, sobre as composições dos componentes internos, eu vou finalizando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo do controle do motor DC. A gente vai ter algumas aulas à frente aí sobre o controle de motores DC. A gente vai ver a ponte H, posterior a gente vai ver alguns módulos prontos que a gente compra para fazer esse controle, alguns circuitos integrados também dedicados a esse controle. Então vão ser algumas aulas para frente aí que a gente vai estudar isso com calma. Como eu falei, no nosso curso a gente vai estudar os componentes, os periféricos, para depois sim a gente partir para as montagens, que vão ser bastante montagens que a gente vai fazer, beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.